Pessoal, se tem um tópico que vocês têm que ler com atenção e memorizar alguns detalhes, são as modificações hematológicas. Todo ano cai nos mais diversos concursos de residência médica questões sobre esse assunto. Então, aqui a gente precisa sedimentar aquilo que é mais importante. Vamos fazer isso juntos a partir de agora. Vamos pensar aqui. O que acontece em termos de volume plasmático, em termos de contagem de hemácias? A gente já falou isso nos blocos anteriores, mas a gente vai perder um pouquinho mais de tempo aqui. Primeira pergunta que eu faço é a seguinte: vai sangrar no parto? Vai. Então, se vai sangrar no parto, a mãe natureza tem que tomar algumas precauções para que essa grávida ela não se esvaie em sangue e aí ela não comprometa a sua oxigenação, a sua homeostase. Então, pensando nisso, o que acontece? Pensando que vai ter sangramento no pós-parto, e principalmente lá na dequitação placentária, eu tenho que ter um aumento do volume plasmático, que chega a ser da ordem de 50%. E esse aumento do volume plasmático é máximo em torno da 30ª, 34ª semana de gravidez. Beleza? Outra coisa que é importante é lembrar que acontece o quê? Um aumento das hemácias. Porque é claro que se eu vou perder sangue, eu perco a minha volemia e eu perco as minhas hemácias. E esse aumento chega a ser da ordem de 30%. Então, preste atenção, você está vendo aí. Eu tenho um aumento mais pronunciado do volume plasmático do que dos meus eritrócitos. Então, qual é o resultado final disso? A chamada anemia fisiológica da gravidez, que ela, na verdade, é o quê? É uma anemia dilucional, que se deve a um aumento mais pronunciado do meu volume plasmático do que dos meus eritrócitos. Entendido isso? Vamos seguir. É importante termos em mente que se a gente fosse solicitar um hemograma de uma paciente, a gente, claro, identificaria aí células jovens na série vermelha. Então, identificaria a presença dos reticulócitos, porque a gente sabe que a gente precisa produzir os eritrócitos. Nesse mesmo contexto, por conta da hemodiluição, eu teria também uma diminuição do hematócrito, uma diminuição da hemoglobina. Em contrapartida, eu teria o quê? Um aumento do volume globular. Então, entendam que essas adaptações, elas têm dois objetivos. Primeiro, é preparar a gravidez, preparar a gestante para o parto, para que ela não se esvaia em sangue e não fique hipovolêmica. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é garantir o quê? Uma oxigenação adequada fetal. Então, nesse contexto aí, gente, o que é mais importante em relação à série vermelha é o que a gente acabou de chamar a atenção. Nesse mesmo gancho, vamos pensar aqui em termos de série branca. O que acontece na gravidez? Eu tenho uma leucopenia, eu tenho uma leucocitose. É importante chamar a atenção de vocês que a gente tem uma chamada leucocitose sem desvio. E que ela é atribuída ao quê? Ao aumento dos neutrófilos segmentados. A gente não tem aqui um desvio para a esquerda. Agora, imagina você o seguinte: o feto ele pode ser interpretado como um corpo estranho. De forma que o organismo da mãe e as defesas da mãe, elas interpretam aquilo como um agente estranho. E se a gente não tiver algumas modificações em relação a isso, a mãe pode rejeitar o desenvolvimento fetal. E é nesse contexto aí que acontecem o quê? Alterações na imunidade humoral e celular. Então, a gente tem uma diminuição da imunidade celular e humoral para quê? Para poder permitir um desenvolvimento fetal adequado, para que não haja rejeição materna a esse desenvolvimento. E quando isso acontece, quando a gente tem uma diminuição da imunidade humoral, da imunidade celular, o que vai acontecer? Obviamente, eu vou predispor a gestante a alguns tipos de infecção. Quando a gente pensa em infecção na gravidez, as infecções urinárias são as mais importantes, principalmente as infecções do trato urinário baixo. Lembrar aqui que a bacteriúria sintomática tem que ser tratada na gravidez, a gente vai chamar a atenção disso nas aulas apropriadas sobre o assunto. Chamar a atenção que por conta dessa diminuição da imunidade humoral e celular, a grávida ela fica predisposta também à ocorrência o quê?
das pneumonias. Então, lembrar que toda essa adaptação aí no sistema de defesa materno predispõe a paciente ao desenvolvimento de uma infecção urinária, predispõe ao desenvolvimento das infecções respiratórias. Então, em termos de imunidade, é isso que você deverá memorizar, e em termos de série branca, é isso que você deverá memorizar. Agora, a primeira coisa aqui é pensar em termos de coagulação. E aqui a gente volta a uma pergunta que a gente fez no início desse tópico. Vamos pensar aqui, a grávida vai sangrar no parto? Vai sangrar no parto. Depois da dequitação placentária, ela sangra. E aí, o que acontece com a grávida? É importante chamar a atenção aqui que ela tem uma diminuição das plaquetas, sim, e que isso pode ser também explicado pela hemodiluição. Agora, quando a gente pensa em fatores de coagulação, é importante dizer que a maioria dos fatores de coagulação aumenta. E que a gente tem um aumento do fibrinogênio que é da ordem de até 50%. Em que a grávida, ela é o quê? Ela está num estado de pró-coagulação. Para quê? Para que ela não tenha um sangramento após a dequitação placentária e fique hipovolêmica, e tenha um choque hipovolêmico. Coisa importante que cai em prova é que, em termos de fatores de coagulação, 2 diminuem, o 11 e o 13. Que funcionam como o quê? Como estabilizadores da fibrina. E aqui, ó, de novo, por conta dessa alteração, a gente reafirma o estado de hipercoagulabilidade da gravidez. É importante lembrar isso. Para quê? Para que, de novo, essa paciente ela não tenha uma hemorragia e ela não tenha um choque hipovolêmico. Então, ela sofre essas alterações no sistema de coagulação dela. Aliado a isso, esse estado de hipercoagulabilidade, essa inibição do sistema fibrinolítico, essa estase venosa que acontece, predispõe a grávida a uma coagulação intravascular disseminada. Isso pode acontecer na gravidez, mas é importante chamar a atenção que isso volta ao normal 1 hora após o parto. Vamos lembrar aqui uma coisa importante? Qual é a maior chance da paciente ter um sangramento mais importante? É na primeira hora após o parto. Então, é por esse motivo que todas essas alterações em termos de hipercoagulabilidade, inibição do sistema fibrinolítico e estase venosa se manifestam primordialmente na primeira hora após o parto e depois voltam ao normal. Então, por isso que assim, a gente sabe que essa grávida aí, ela fica exposta aí a uma coagulação intravascular disseminada. Tudo para que ela não entre no choque hipovolêmico. Agora, é claro, se eu tenho uma estase venosa, se eu tenho uma inibição do sistema fibrinolítico, a gente tem que lembrar aqui que a grávida fica exposta aos eventos trombóticos. A uma trombose venosa, a uma embolia pulmonar. Então, é importante, e é por isso que a gente chama a atenção que essa primeira hora após o parto, ela é e merece muita observação. E, na maioria das vezes, o que os obstetras fazem? Eles fazem o parto da paciente e vão embora. E não acompanham o período em que a gente pode ter as mais importantes complicações em termos de hemorragia, em termos de trombose. Atenção a esse detalhe. Muito bem. Então, pessoal, o que a gente queria chamar a atenção de vocês em termos de modificações hematológicas é aquilo que a gente acabou de mencionar aqui.